Levante sua mão para cá, amado. O que você desejar em prol da vida do ministrante aqui, Deus, Ele vai te dar em dobro, viu, amado? Eu vou repetir, o que tu desejar nessa noite de hoje, em prol da vida do pastor Jair, Jesus vai te dar em dobro. Em nome do Senhor Jesus, aqui está o teu filho, meu Pai. Continua a usar ele como o Senhor tem usado. E o teu nome vai continuar sendo glorificado nessa casa, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E você que pode, aplauda o Senhor nessa noite de hoje. Não é para o homem, é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Você pode olhar para quem está ao seu lado e ver se ele está feliz mesmo, se ela está feliz. Se não sorrir, você belisca ele, amém? E se mesmo assim não sorrir, pisa no pé dele, amém? Glória a Deus. É motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, adorando ao Senhor Jesus com essa igreja. Somos muito bem recebidos, como foi dito. Vim acompanhado da minha esposa, irmã Mônica, da minha sogra, irmã Glória. Que Deus abençoe. Feliz, pastor Wilson, pelo convite, pela nossa pastora, é Cíntia, né, irmã? É porque eu com o nome sou uma benção. Tinha um irmão lá na igreja que o nome dele, eu chamava ele de José e Francisco, e o nome dele era Carlos, e a vida inteira eu achava que era um ou outro, nunca acertava, era uma benção. Mas eu estou feliz, irmãos, estou muito feliz nessa noite. Sem perca de tempo, eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10, para a glória de Deus. Tem algumas pessoas que eu conheço aqui, tem algumas pessoas que a gente já conhece, irmã Angélica, irmã Juliana, irmão Alain, irmão Anderson, está ali no fundo, Deus abençoe. E tem um aluno meu perdido ali também, cadê ele? Olha ele aqui, te achei, né? Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 13, versículo 10, quem achou diz amém. Nos diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que mister trabalhar, neste pois vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados.
e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bem lido e bem conhecido de todos nós, mas antes de começar a ler e a aplicar o texto, permita-me contar um pouco da história do capítulo de número 13. No capítulo de número 13, a Bíblia vai mencionar que Jesus estava na sinagoga, estava no templo, e em algumas passagens bíblicas nós vamos observar que Jesus tinha o hábito de ir ao templo, tinha o hábito de ir às sinagogas para poder cultuar a Deus. Percebemos que no dia em que José e Maria esqueceram Jesus, depois de 3 dias foram encontrar Jesus no templo, e é o mesmo Jesus que vai olhar para José e Maria e vai dizer: não sabeis que eu estou na casa de meu pai? Então, algumas vezes Jesus sempre estava frequentando o templo. Foi uma das passagens bíblicas que vemos que Jesus no templo, também num dia de sábado, curou um homem que tinha uma mão mirrada. E uma outra passagem é justamente essa: Jesus está no templo ensinando ao povo. E qual era o eixo da mensagem, qual era o tema principal da mensagem que Jesus está pregando no dia desse milagre? Se voltarmos alguns versículos atrás, nós vamos perceber Jesus chamando a atenção de todos que estavam no templo ao arrependimento. Se percebermos aí no capítulo de número 13, nos primeiros versículos do 1 ao 5, nós vamos ver o Senhor discorrer um sermão e chamando a atenção das pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento nos aproxima da presença de Deus. O arrependimento nos revela quem nós somos, pecadores, e quem é Deus, aquele que está acima de tudo e acima de todos. É interessante porque quando o Senhor está falando de arrependimento, eu consigo lembrar de João Batista também pregando às margens do Jordão a mesma mensagem, olhando para a multidão e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, o reino dos céus, eu consigo entender que ele fica mais próximo de mim quando eu enxergo que necessito de arrepender dos meus erros e dos meus pecados. Quando eu faço isso, eu revelo o meu homem ou o pecado que há em mim. E quando isso é revelado diante do Senhor, então eu me aproximo dele. Quando eu me aproximo do Senhor, eu sou alcançado pela sua misericórdia, e a graça do Senhor vem superabundar na minha vida, porque eu estou reconhecendo que careço da sua graça e misericórdia. Então, naquele culto ele está dizendo que há uma necessidade de se arrepender. Depois que ele chama a atenção disso, ele vem para uma parábola da figueira, dizendo que o vinhateiro, entre as suas vinhas, havia plantado uma figueira, e aquela figueira cresceu. E passando o tempo, o dono daquela vinhateira se aproxima da figueira e observa que a figueira tem folhas, mas não tem frutos. Então ele chama o responsável para cuidar daquele jardim e vai dizer assim: corta a figueira, porque ela está inutilmente ocupando o espaço de outro dentro deste lugar. E o vinhateiro, sabe o vinhateiro, aquele que cuidou daquela planta, aquele que teve trabalho. Irmão, plantar não é fácil. Eu já tentei plantar e olha, é só a misericórdia.
eu joguei um monte de semente e, por incrível que pareça, nasceu apenas um pé e o pé que nasceu morreu. E eu percebi que plantar não é comigo. Por quê? Porque aquele que planta conhece o terreno, sabe das vitaminas que o solo precisa para que aquela planta, aquela semente venha germinar. Precisa ter o cuidado de regar de manhã, de regar durante a noite, de ter o cuidado de proteger aquela árvore ainda quando pequenininha, de qualquer outro inseto ou alguma coisa que possa danificar o crescimento. Então, quando ele está observando o processo daquela figueira nascendo, ele sente a necessidade de falar para o seu Senhor: não corte agora, deixa eu adubar, deixa eu cavar do lado onde estão as raízes e colocar adubo e regar, e daqui a um tempo, se a figueira não der frutos, a gente corta ela. E aquele senhor entende e permite que ele cuide mais um tempo daquela figueira. É interessante porque num espaço de 2 anos é que a figueira tem para poder gerar o seu primeiro fruto. Então você planta, aquela figueira vai viver durante 2 anos, depois de 2 anos ela começa a dar os seus primeiros frutos. E já fazia 3 anos que aquela figueira estava ali e não havia produzido nada. E aí o Senhor vem com a ordem dizendo: corta, porque está ocupando o espaço de outro. Eu consigo ouvir o nosso profeta João Batista dizendo que o reino dos céus é chegado e que o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der o seu bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Eu consigo entender que quando Deus nos planta em um ambiente, é porque Ele quer que nós geremos frutos para o reino. Se o Senhor te plantou aqui, é porque o Senhor quer que você gere frutos, que você seja uma árvore produtiva. E por mais que a ordem seja para arrancar, tem um intercessor dizendo: não arranca agora, deixa eu cuidar mais um pouquinho, deixa eu adubar, deixa eu aprofundar as raízes, deixa eu colocar vitamina nessa terra, porque eu acredito que depois de 2 anos essa figueira vai gerar fruto, essa figueira vai ser produtiva, essa figueira ainda vai trazer alegria. E eu quero liberar essa palavra para você que está aqui nessa noite, talvez se sentindo em um momento difícil no seu ministério, na sua vida, as coisas não estão fluindo, não estão saindo do jeito que você planejou, do jeito que você projetou. Talvez tem pessoas olhando para você e dizendo: esse não vai gerar, esse é estéril, esse não vai conseguir, só está ocupando espaço. Ei, Deus não te chamou para ocupar espaço, e eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida: essa esterilidade vai cair por terra, porque há um intercessor que vai adubar a sua terra, nem que for preciso ele cavar do lado, nem que for preciso ele comprar adubo, mas você vai gerar fruto para o reino de Deus. Não arranca agora, deixa. Porque deixa eu te dar uma palavra: Deus não errou quando te escolheu. É tão verdade isso que Ele não te deu nem opção de erro, nem opção de você errar. Ele disse assim: não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi primeiro. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu, diz o Senhor. E deixa eu te dar outra palavra: Deus não investe naquilo que não vai dar resultado. Deus não investe naquilo que não vai dar certo. Se você está aqui, vai gerar, vai dar certo. No final você vai ver o resultado de Deus na tua vida. Então não se desespera, Ele está no controle de tudo.
que ele lança essa parábola, a Bíblia diz que enquanto ele ensinava no templo, havia uma mulher que estava há 18 anos com espírito de enfermidade. Escute, isso aqui é forte. E eu já começo a pregar, entenda. Ela estava com espírito de enfermidade. Repita comigo: espírito de enfermidade. Olha para quem está ao seu lado e diga: espírito de enfermidade. Preste bem atenção. Toda opressão, ela passou a ter legalidade quando o homem caiu no jardim do Éden. Conhecemos bem a história. Quando o pecado entra no mundo, aí a opressão, os espíritos começam a atuar e a operar. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Lembra disso? Não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Antes do pecado não havia isso. Depois do pecado, então, o inimigo começou a oprimir as pessoas, a aprisionar as pessoas. E o texto é muito claro em dizer que um espírito de enfermidade aprisionou aquela mulher durante 18 anos. Durante quanto tempo? 18 anos. Preste bem atenção. Aquela mulher estava na sinagoga, ela estava no templo. Não sei se já te explicaram, mas deixa eu te explicar. No templo dos judeus havia um lugar específico para que as mulheres pudessem cultuar. E nesse dia que Jesus está no templo, essa mulher foi contemplada, porque Jesus já sabia que o que estava acontecendo na vida dela não era uma coisa natural, era uma coisa sobrenatural. Amém? Olha só, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então, existem espíritos que lutam para quê? Para nos oprimir, para gerar medo, para que possamos nos paralisar, para que a obra de Deus não seja completa em nossa vida, para que os planos de Deus não aconteçam da forma com que Ele planejou e projetou. Então espíritos estão lutando para que você não vença, para que você não vá adiante, para que você não receba a promessa que Deus prometeu sobre a tua vida. E Ele intenta contra a tua vida. Se Ele não puder contra você, Ele vai tentar usar a pessoa mais fraca para tentar te atingir. Vai tentar utilizar as pessoas que estão à sua volta para tentar lhe atingir, para tentar fazer com que as suas bases fiquem estremecidas. Então, de alguma forma ele vai tentar, porque o apóstolo Pedro vai dizer que o nosso inimigo, adversário, ele está ao nosso derredor, bramando igual leão, buscando a quem possa tragar. E o que ele precisa, pastor? Ele precisa de uma brecha, uma pequena brecha. Ele precisa de um ponto de acesso, de um ponto de contato, para poder entrar na minha vida e na tua vida e destruir o plano e o projeto de Deus. Só que o inimigo se esqueceu que ao nosso lado está o Senhor dos senhores. Agora entenda uma coisa: se a luta é travada, se a batalha se prolonga dia após dia, precisamos entender quais são as armas e as ferramentas que nós temos para lutar. Entenda uma coisa: tem pessoas que estão lutando no campo físico contra aquilo que é espiritual. Conseguiu entender? Tem pessoas querendo vencer com o seu próprio braço aquilo que você precisa vencer com os seus joelhos.
Tem pessoas que estão lutando e se cansando, porque não está entendendo que a sua luta não é carnal, mas espiritual. Para isso o Senhor nos deu armas e ferramentas. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, para desfazer toda a fortaleza do diabo. Lembra quando Jesus separou os discípulos e enviou eles à missão? Jesus olhou para eles e disse: ide e pregai, aonde você entrar, você entra, ora, cura, prega a palavra, por quê? Porque eis que vos dou poder. Diga comigo: eis que vos dou poder. Olha para quem está ao seu lado e diz: não é só um rostinho bonito não. Diga: tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aí. Tem poder de Deus aqui na igreja, e não é palavra de pregador, não é palavra de pastor, não é palavra de itinerante, não, é Ele quem diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. O problema é que muitos têm a ferramenta, mas não sabem usar. Amém? Tem muitos que não estão utilizando aquilo que Deus lhe deu como ferramenta, como posse. Você sabia que no nome de Jesus tudo pode acontecer? Sabemos disso, temos a informação, mas sabe qual o problema? É saber usar na hora certa. Estamos com enfermidade, a primeira coisa que nós fazemos é buscar o especialista, e eu sou totalmente a favor disso. Só que antes de buscar o especialista na terra, nós devemos buscar aquele que deu sabedoria ao especialista. Confiamos muito na força do nosso braço, mas não exercemos a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquilo que se espera. Sabe o que é fé, irmão? Bate bem firme o teu pé no chão aí, bate firme o pé no chão. Isso, faça aí. Sabe o que é fé? É isso aí. Fé é o firme fundamento. Está seguro o chão, sim ou não? Isso é fé. A sua fé precisa estar assim. A situação está ao contrário, mas a minha fé está firmada em um fundamento que é inabalável. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas há uma certeza na minha alma que somente uma palavra liberada dele e tudo pode mudar do dia para a noite. Isso é fé. Aleluia. A nossa luta é espiritual. Precisamos utilizar as nossas ferramentas. E uma das ferramentas poderosas que o Senhor nos deu foi a oração. Grita comigo: oração. Eita, ferramenta que está difícil hoje em dia de ser usada, é ou não é? Ô, ferramenta que alguns estão até enferrujados. Mas deixa eu te dar uma palavra que é muito interessante, talvez você não sabia disso, vamos saber hoje. A oração é o caminho mais rápido e menos doloroso de se aproximar de Deus. Sabia disso? É o caminho mais rápido e menos doloroso de se aproximar de Deus. A oração, ela gera intimidade com Deus. Amém? A oração gera intimidade. Ei, escute uma coisa, que isso daqui eu aprendi esses dias e eu estou ensinando. Algumas pessoas aqui apenas me conhecem,
mas dificilmente hoje, depois do culto, ao terminar o culto, me convidaria para jantar em casa. Por quê? Porque por mais que você me conheça, nós não temos nenhum vínculo, amém? E aí o que acontece? A gente começa a visitar aqui mais vezes, começamos a participar dos trabalhos, nas consagrações, nos ensino bíblico, nos cultos, e aí nós vamos criando o quê? Nós vamos criando relacionamento. Depois de muito tempo, a gente começa a conversar, e aí pinta aquele convite, né? Vamos almoçar, amém? Vamos almoçar. Só que, quando você me convidar para almoçar, ou eu te convidar para almoçar, nós não vamos almoçar em casa, nós vamos almoçar no restaurante, ou numa casa do norte, que tem uma comida maravilhosa, não é, irmão? Misericórdia. Por quê? Porque por mais que a gente esteja se relacionando na igreja, nós não temos ainda intimidade. E aí depois desse almoço, nós ainda vamos mantendo contato, vamos nos conhecendo. Minha família é apresentada a você, sua família é apresentada a mim, e aí sim, chega o momento de nós tomarmos um café em casa. E quando a visita chegar na sua casa, ela vai ter acesso apenas à tua sala. Por quê? Porque por mais que a gente se conheça, estamos criando vínculo, ainda não temos intimidade. E aí vai passando o tempo, aí chega aquele glorioso convite para almoçar novamente em casa. E como eu já conheço a sua família, você conhece a minha família, vamos todos, toda a tribo, né, irmão? Porque crente não tem família, tem tribo. Vai toda a tribo lá. E aí, além de entrar na sua sala, nós vamos conhecer a sua cozinha. Amém? Mas tem um lugar que a visita não entra. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Por quê? Porque só entra no quarto quem tem? Porque no quarto você revela quem você é. No quarto você tira a armadura de crente e veste aquele pijama de bolinha amarelinho, é ou não é? No quarto a gente tira a maquiagem e revela as imperfeições do nosso rosto, é ou não é? No quarto a gente tira a dentadura, irmãos. É ou não é? Porque o quarto revela quem você é de verdade. Isso é intimidade e relacionamento. O problema é que a igreja só está tendo relacionamento com Deus na sala. Só está tendo relacionamento com Deus na sala e na cozinha, e acha que está tudo bom, e acha que está tudo bem. Só que Deus não quer entrar apenas na sua sala e na sua cozinha. Ele quer ter acesso ao seu, porque quarto é lugar de intimidade. E é por isso que ele vai dizer: quando você for, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e ore ao teu pai que está em secreto, porque o teu pai que está em secreto conhece o teu lugar de intimidade, e é lá que ele te visita, é lá que ele responde a tua oração, é lá que ele te conforta, é lá que ele te renova, é lá que ele se revela como ele é. Sabe o que Deus está falando para muita gente aqui? Eu tenho saudade do lado esquerdo da tua cama, quando você dobrava o joelho e orava comigo. Eu tenho saudade das madrugadas que você descia. Eu tenho saudade desse relacionamento de oração. Tá percebendo, irmão?
que nós estamos terceirizando tudo. Dependemos do pastor para orar, dependemos da pastora para orar, dependemos do obreiro pôr a mão na nossa cabeça para sentir Deus, dependemos do pregador suar a camisa para sentir Deus, sabendo que se você dobrar o joelho, o céu já está aberto, a porta está aberta, Ele vem, renova, fala, restaura e põe de pé. Deus está com saudade do quarto de oração. Deus está com saudade de intimidade contigo e comigo. Oh Espírito Santo, a Bíblia diz: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. É tempo de voltarmos ao altar da oração, é tempo de voltar ao altar da consagração, é tempo de voltar à intimidade com Deus, é tempo de voltar a ouvir a voz de Deus. E eu profetizo que todas as barreiras que impediam essa comunhão na tua vida vai cair por terra hoje, vai cair por terra hoje, vai cair por terra hoje. Iramanto conderei que lá eu soube lá mandar a vassúbia. Já percebeu, irmãos, que nós conhecemos quem ora e quem não ora? Já percebeu isso? Quando a gente está passando pela prova, sabe aquela prova que a gente precisa de oração, geralmente nós temos um número a quem ligar e dizer: ora comigo. Por quê? Porque nós sabemos que essa pessoa é uma pessoa de oração. Quando a gente precisa de uma resposta, a gente procura quem? Quem ora. É engraçado, né? Que quando a gente recebe a vitória, geralmente essas pessoas a gente não convida. Mas a gente conhece quem ora. E deixa eu te fazer uma pergunta: como você é conhecido no mundo espiritual? Agora foi profundo, né, irmão? Como você é visto no mundo espiritual? Lembra de uma passagem que o apóstolo Paulo escreve lá em Atos, em que alguns filhos de Cefa foram expulsar demônios, e eles disseram assim: ó, eu te expulso em nome do Deus do apóstolo Paulo. Lembra disso? E o demônio vai dizer: eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas e vocês? E eles tiveram que correr, porque apanharam muito. Como você é visto no mundo espiritual? Se na rua da sua casa algum demônio se manifestar, eles vão bater na tua porta? Eles te conhecem como crente? Eles te conhecem como pessoas de oração? Como nós somos conhecidos? Outro ponto aqui, irmãos, para a gente ir ganhando um pouco de tempo, eu já vou encerrando. Uma das armas poderosas que nós temos e é pouca utilizada também, além da oração, é o jejum. E falar de jejum hoje em dia é duro, é ou não é? Porque a nossa dieta não nos permite consagrar e jejuar a Deus. A gente elimina muita comida, né, irmão, para manter o nosso corpo bem. Mas e o nosso espírito? E o jejum?
Lembra que os discípulos foram expulsar um demônio, e aí não conseguiram, chegaram até Jesus e falaram: Jesus, mas nós não conseguimos expulsar esse demônio. E aí Jesus vai dizer que tem certas castas de demônio que só sai com o que, irmãos? Jejum e oração. Por quê? Porque o jejum faz com que a sua carne venha a enfraquecer e o seu espírito alcançar um nível de relacionamento, intimidade com Deus mais profundo. Você sabia que os satanistas, eles jejuam aos demônios? Porque eles entenderam que o jejum aproxima eles das entidades que eles acreditam. Você sabia que eles sobem montes? E nós, o que estamos fazendo? Quanto tempo faz que não jejuamos? Quanto tempo faz que não consagramos? Tá difícil ouvir hoje, eu sei, irmão. Tá doendo aqui também. Mas sem jejum e oração não tem vida com Deus. Sem vida com Deus, dificilmente nós alcançaremos o céu. Está entendendo isso? Jesus está na sinagoga, está dizendo: essa mulher está há 18 anos com um espírito de enfermidade. E mais abaixo ele vai dizer que Satanás aprisionou aquela que era filha de Abraão. E ela estava, irmãos, na igreja, cultuando há 18 anos, e 18 anos ninguém percebeu que ela sofria de uma enfermidade espiritual. E às vezes isso acontece na nossa casa, irmãos, às vezes acontece no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, e Deus está esperando que você tenha uma atitude de fé, que levante a voz e expulse o demônio mesmo, e fala em nome de Jesus Cristo: sai. E ele tem que sair, porque não é o seu nome, é o nome daquele que morreu na cruz do Calvário, é um nome que está acima de todo nome. Então quando você liberar a palavra debaixo da autoridade, os demônios são obrigados a obedecerem no nome de Jesus Cristo. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: que poder é esse que dizemos que temos e muitas das vezes não usamos? Oh Espírito Santo, que poder é esse que recebemos e às vezes não usamos? E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero começar a usar a tua vida para libertar outras pessoas no nome do Senhor Jesus. O Senhor quer começar a usar a tua vida para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. O Senhor quer começar a usar a tua vida com poder, com autoridade, com graça, não apenas na igreja nós nos reabastecemos, recarregamos as nossas energias, somos alimentados, somos preparados. Na igreja nós afiamos a nossa ferramenta, na igreja nós recebemos a direção do alto, a graça do alto, o poder do alto, nos revestimos para quê? Para que quando você chegar na tua empresa e acontecer alguma situação lá, Deus vai começar a te usar lá na tua empresa, na onde você estuda, no teu trabalho, no meio da tua parentela. Sabe aquele almoço de família que até agora ninguém se levantou? Quando vocês se reunirem, você vai tomar a palavra e vai dizer: antes de nós nos alimentarmos, eu quero dar uma palavra para vocês, e eles vão ser obrigados a te ouvir,
porque nessa hora vai ser o Espírito de Deus que vai tomar a tua vida para falar com a tua parentela. Oh, Espírito Santo, eu sinto Deus aqui nessa noite. E cadeias vão começar a cair por terra. Grilhões de prisões vão começar a cair por terra, porque há uma unção de Deus sobre esse ambiente. E Deus está me dizendo: eu vou quebrar o jugo, eu vou despedaçar o gigante, eu vou levantar o meu povo. Vai haver uma renovação sobre a tua vida. Você acredita nisso? Você pode levantar a sua mão para receber essa palavra em nome de Jesus. Sabe quem Deus vai começar a usar para revelar? Sabe quem Deus vai começar a usar para expulsar demônios? Sabe quem Deus vai começar a usar para pregar a palavra com autoridade? Vai ser você que está sentado aí nessa cadeira. Se prepara, repito, se prepara. Deus vai te levantar. Agora diga para quem está ao seu lado: está preparado para isso? Diga: está preparado para isso? Oh, se você soubesse o que está acontecendo no mundo espiritual agora, por causa dessa palavra de ordem, dessa palavra de autoridade. Você não é qualquer um, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha, você não merece pena. Sabe por quê? Porque quem está dentro de você é o Espírito que nunca perdeu uma batalha. Quem te levanta não é o homem, quem te levanta é Deus, quem te levanta é Deus, quem te levanta é Deus. Levanta a mão para adorar, porque eu sinto uma comunhão com Ele aqui agora. Checabando conderamandá, salamandai. Ei, calabandaralabasuribicandarabrancandarai. Cadeias vão começar a cair por terra agora. Cadeias vão começar a cair por terra agora. Cadeias vão começar a cair por terra agora. Em nome de Jesus, comece a receber algo de Deus agora. Comece a receber algo de Deus agora, de Deus agora, de Deus agora, agora. Oh, Espírito, oh Espírito, estecalamanda cantaralabachoura. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vamos com armas de fé e nada irá. Acamantorela mandarava saia. Ei, fica de pé comigo. Fica de pé, escute. Meu Deus, eu estou sentindo algo diferente aqui. Aleluia, 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 aleluia. Escute, escute. Se não for te constranger, só faça isso se não for te constranger, amém? Escolhe uma pessoa, 2 ou 3, para você fazer uma oração por ela, e ela vai fazer uma oração por você. Você vai segurar na mão dela. Se sentir de ficar de frente, colocar a mão no ombro para orar, não tem problema. Mas eu quero que você encontre alguém para orar agora. Encontre alguém para orar agora. Pastor, e o que vai acontecer aqui? Escute. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E que um cordão com 2 ou 3 dobras
não se rompe facilmente. Sabe o que vai acontecer quando você começar a orar por essa pessoa? A unção que está em você vai fortalecer quem está segurando na tua mão, e a unção que estiver nela vai fortalecer a sua vida. Pastor, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo agora. É que pessoas podem ser curadas de qualquer enfermidade agora. Nessa oração, pastor, nessa oração, pastor, e o que pode acontecer mais hoje? Pessoas podem ser renovadas, pessoas podem cair no chão arrebatadas. Por quê? Porque é o Espírito que habita dentro de você, porque é o Espírito que se move dentro de você. Então comece a orar por ele agora, comece a orar por ela agora, comece a orar por ele agora, comece a orar por ela agora, e só solte a mão dela quando você sentir Deus, só solte a mão dele quando você sentir Deus. Vai orando, 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 vai orando. Vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Começa a batizar com o Espírito Santo agora, Pai. Que os enfermos recebam o milagre agora. Renova, 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 Pai. Renova, Pai. Batiza com o Espírito Santo. Vem poder de Deus sobre a igreja. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. E calavachoura lamacandarai. E calamandara labassuri bicandarácia. Adora. O inferno não prevalece. Era baixora lamandara labassuri. Vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Aleluia. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.